Agora para falar sobre o presidente da Argentina, Javier Milei, que provocou uma nova tensão na Espanha ao planejar uma visita sem encontrar com altos funcionários do governo, incluindo o rei e o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Sua postura, já marcada por críticas à esposa de Sánchez em viagem anterior, desafia as normas diplomáticas e sinaliza desinteresse nas relações formais entre os dois países. Milei será homenageado por um think tank, é isso? Libertário, receberá uma medalha de Israel, Dias Ayuso, líder conservadora de Madrid, intensificando, portanto, as controvérsias e a crise diplomática. Ô, meu querido Gustavo Segré, você que é o consultor de todos nós sobre assuntos de Argentina e de Javier Milei, o que está na cabeça do nosso presidente argentino de ir para a Espanha e simplesmente não ligar para as relações diplomáticas, não ligar e não ser recebido pelos líderes lá, o chefe de Estado, o chefe de governo? E aí, faz bem o Milei na sua avaliação? Eu acho que é provocar à toa, me parece que não precisa de tanta provocação. Mas tem uma coisa que é interessante, já recebeu a medalha, Díaz Ayuso é a prefeita de Madrid, e ela foi acusada pelo governo de Sánchez, de Pedro Sánchez, como corrupta, sem nenhum processo iniciado. Quando foi feita a acusação errada também do Milei, em função da esposa de Pedro Sánchez, tinha uma investigação, inclusive Pedro Sánchez cotou até de sair do governo em função dessa denúncia. Mas o importante que chama a atenção é que o Milei falou: nós vimos do futuro e no nosso futuro o socialismo destrui tudo, então cuidem isso aqui na Espanha. É para provocar, é o estilo Milei. Dá resultado. A Villarroel, a Victoria Villarroel, vice-presidente, entrou também contra Moreno, uma das dirigentes do Podemos. Está uma confusão um pouco interessante. E tem uma que vem pela frente. Dia 8 de julho, vão se encontrar o presidente Milei com o presidente Lula na reunião de presidentes do Mercosul em Assunção do Paraguai. Eu estou comprando pipoca para essa reunião também. Essa vai ser interessante, Zé Maria Trindade, encontro de Milei e Lula. Qual seria a sua aposta? Pois é, as relações diplomáticas estão mudando, né? Hoje acabou aquele salam-aleique, aquelas linguagens cifradas, e o correspondente do país no exterior é um agente de negócios até, para facilitar as relações de negócios, venda, compra e a venda do país no sentido mais comercial. Acabaram aquelas relações, mas entendo que as relações institucionais devem ser preservadas. É o que o Sarney chamava de liturgia do cargo, mas isso não pode ser maior do que a realidade. Acho que esse encontro entre Lula e Milei será formal se acontecer. São coisas da nova geração, Fábio Piperno? Está mais ligado aos interesses dos seus eleitores, ao que gosta de ouvir o seu público, do que aquelas regras de diplomacia internacional? Diplomacia é coisa do passado, Piperno? Não, de jeito nenhum. Diplomacia se faz toda hora. Do ponto de vista diplomático, eu raramente vi um governante tão inábil quanto o Milei, que em 6 meses já brigou com um monte de gente. Agora, em relação a esse encontro com o Lula, curiosamente, eu tenho boas expectativas. Também, até pelo tamanho dos dois, está na hora de Brasil e Argentina voltarem a conversar de forma civilizada. E, a bem da verdade, o Milei dá uma pista de que ele está procurando isso ao entregar lá uma lista dos brasileiros do 8 de janeiro que estão refugiados lá na Argentina. Isso é, sem dúvida nenhuma, um aceno ao governo brasileiro. Entraram legalmente, né? Então, sim. Não, aí que está. Desculpa entrar nessa questão. A entrega dessa lista foi os que entraram, como muito bem mencionou Zé Maria, os que entraram legalmente, porque tem outros que entraram ilegalmente, não através de processos fronteiriços, aduaneiros e migratórios, que estão na Argentina, que já têm 3 meses de garantia através da Comissão Nacional de Refugiados e que não estão nessa lista enviada pelo governo argentino. Alan Gani, quero te ouvir também. Um grande desafio é como falar com a base, falar de uma maneira dura, agitar a base, mas ao mesmo tempo preservar as relações diplomáticas que são essenciais no mundo da geopolítica. Quem era um mestre em fazer isso? Falava duro com a base, agitava a base, mas era um estrategista nas relações geopolíticas,
Donald J. meu Trump. Deus do céu. Opa, dá pra gente fazer um programa sobre isso. Evitou uma guerra entre Rússia pensei e que ia falar Ucrânia. Churchill. Nossa, Donald mãe. J. Trump. Vou repetir. Tava esperando. Donald J. Trump. Esse foi um momento de humor para encerrar. Não, que humor! Não, A gente pode fazer um programa sobre isso que eu vou te provar por A mais B que Donald J. Trump deixou o mundo geopoliticamente melhor. Agora, com o Biden, aí estragou tudo. Aliás, tem uma frase ótima Grande momento do de Trump que ele falou assim: o Obama separou, uniu China e Rússia. Eu consegui afastar a China e Rússia. Trump falando, aí veio o Biden. Ô, Fiperno, a gente não tem um programa todo, mas a gente tem um minutinho para você falar, já que você manifestou uma oposição ao que dizia Alan Gani. Não, o Trump, em termos de relações internacionais, foi um zero à esquerda. Zero à esquerda? Você não teve um grande conflito geopolítico, não teve... ele evitou uma guerra entre Rússia e Ucrânia, só isso. Ele implodiu acordos com o Irã, ele implodiu acordos lá com Cuba. Quer dizer, essa história com o Irã hoje, Irã e Israel, tem muito a ver com aquilo. O Biden esticou a corda, provocou uma guerra entre Rússia e Ucrânia, uniu a Rússia com a China e os Estados Unidos agora tem que enfrentar duas frentes. Enfim.